Olá a todos e todas, estamos nesta tarde em mais uma reunião com um grupo de pesquisa, extensão e ensino em diáspora africana, no PED, onde semanalmente nos reunimos para discutir autores e autoras negras, negros e da diáspora africana e mesmo africanos, né? Nessa tarde em especial, nós nos reunimos para fazer uma discussão aberta, né? Possibilitamos a distribuição do link para quem se ofereceu, para que pudessem participar do nosso debate. Estamos no meio de um livro de uma autora chamada Oyoronke Oyeyumi, A Invenção das Mulheres. Deixa eu ver se dá para pegar. Agnes, você pode mostrar aí o seu? Só para... Isso. Isso. A Invenção das Mulheres. E esse é estamos no meio dele, estamos no meio do estudo, e decidimos, então, compartilhar isso, né, com quem estivesse, né, quisesse, com quem se disponibilizasse a participar, para que também conhecesse um pouquinho do nosso trabalho. Esse trabalho vai ficar, essa discussão, esse debate de à tarde vai ficar registrado nos nossos canais, né? No YouTube nós temos, no PED tem um canal no YouTube, para quem quiser depois acessar. E é isso, e eu fiquei de iniciar e fazer a apresentação, uma apresentação bem geral, né, do livro, para que as pessoas que acessassem o debate sem ter conhecimento especificamente do livro, pudesse ter uma noção do que é que se trata especificamente. Então, eu não vou detalhar, né, obviamente, o livro, porque ele é bastante complexo, já que se trata de uma outra epistemologia, né, nós não estamos falando aqui de uma visão eurocentrada, ocidentalizada, como estamos acostumados, como né, faz parte da nossa cultura, né, que é ocidentalizada, então é uma linguagem diferente, outra perspectiva, então é um assunto que não é difícil, como a Adna acabou de dizer, né, não é um assunto difícil, mas é um assunto que a gente desconhece, estamos acessando pela primeira vez. Então, eu vou falar geral, de forma muito geral, do que se trata, e depois cada um dos membros que estão aqui, que já se disponibilizaram, vão entrar com maiores detalhes, né, em trechos do texto que chamaram mais atenção para cada um deles. A Yoronke é uma mulher nigeriana, e ela se diz oxunista, o que é muito interessante, né, porque ela contrapõe o oxunismo ao feminismo, né, então, fazendo referência ao orixá, né, à entidade Oxum, que também, eu não sou especialista, mas a Adna, não sei se depois poderia falar um pouquinho mais desse orixá, ou mesmo Juliano, né, que pudesse, depois poderia falar um pouco mais das características desse orixá e de por que, então, a Yoronke, ela se autodenomina uma oxunista e não uma feminista. E justamente porque os estudos da Yoronke se propõem, nesse livro em especial, se propõem a fazer uma crítica ao feminismo, o feminismo ocidental, e a tudo que vem, as consequências, né, que gerou, na verdade, esse feminismo, né? Então, ela vai falar do machismo, vai falar do patriarcado, vai falar do sexismo, mas em como todos esses fenômenos, eles são orientados por uma cosmovisão eurocêntrica. E, então, a partir disso, né, chamando atenção de como era a sociedade iorubá pré-colonial, né, então, antes da colonização, como era essa sociedade, e aí, especificamente, o reino de Oió, ou essa comunidade, né, dentro do que ela também chama de Iorubalândia, que é uma região extensa
no continente africano, né? Mas ela está localizando a sua pesquisa no sudoeste, se não me engano, da Nigéria, né? Então, é um reino específico, né? Dentro dessa Yorubalândia, ela está tratando de um povo, em especial, que é o povo Oió, nessa fase histórica pré-colonial, em que, nesse caso, não haveria noções de gênero. Então, os problemas que hoje se encontram na Nigéria, né, relativos ao machismo, relativas ao sexismo, né, e a todos os problemas decorrentes, né, da sociedade patriarcal que baseada nesse olhar ocidental, foi um problema importado, não é um problema que nasce, ou um problema gerado pelaquela região, justamente porque não é um grupo social que se orientava ou tinha como perspectiva a noção de gênero, né? Então, essa noção, essa perspectiva de gênero para a comunidade Iorubá, especificamente os povos Oió, foi um problema, então, importado, vindo externamente, né? E, claro, trazido pela colonização. E é muito interessante que a Yoronke, ela tem uma preocupação especial, ela é muito didática, e tem uma preocupação, então, especial com a metodologia, né, com a maneira como ela vai desenrolando as suas ideias. E, então, ela se preocupa em não promover generalizações, né, essa é uma preocupação, porque ela tem o cuidado de dizer desde o início, olha, o povo Oió, embora o tronco Iorubá seja extenso, né, pegue, né, uma grande parte, né, do continente africano, existem outros troncos linguísticos também, com outras culturas, Banto, Jejinagô, enfim, mas ela está falando do Iorubá especificamente. Então, mesmo dentro do tronco Iorubá, existem uma diversidade, né, de culturas que não necessariamente podem se organizar da mesma forma. Então, ela tem essa preocupação porque a lógica ocidental é a lógica da universalização, né? E a própria perspectiva de gênero parte desse pressuposto de que gênero é uma categoria que está presente em toda e qualquer cultura. E aí ela chama atenção também que essa cosmovisão ocidental, a sua lógica é uma lógica que se fundamenta pela biológica, né? Então, ou seja, é uma lógica estruturada na anatomia, nas estruturas anatômicas dos seres. Traduzindo, quer dizer, a anatomia dos seres humanos é que vai ditar funções e lugares sociais. Então, um ser que nasça com um falo, ou um ser que nasça com uma vagina, a partir dessa estrutura, ela já tem um lugar na sociedade, né? E essa biológica determina, então, outras questões, inclusive, né, questões relativas à competência, né, questões morais, ideológicas da cognição, e nós sabemos que a base racial também está atrelada a essa lógica biológica, né, ou seja, toda a pseudociência, quando se fala de eugenia, a questão da depuração da raça, né, a intenção era justamente justificar cientificamente, ou por meio de uma pseudociência, que naturalmente, fisiologicamente, pessoas diferentes, estruturalmente, fisicamente, geneticamente diferentes dos brancos europeus, são inferiores. Né? Então, a racialização do restante do mundo, esse olhar que precisa categorizar as estruturas fisiológicas para justificar a selvageria, para justificar a violência, para justificar a depredação. Então, a Yoronke, ela faz essa exposição, ela tem o cuidado de fazer essa exposição
né, nos capítulos iniciais, ela retoma esse cuidado, né, à medida que ela vai nos apresentando a dinâmica familiar ou a dinâmica coletiva da comunidade Oió, como é que a família se estrutura, né, e qual é a referência fundamental. Então, quando ela diz que na comunidade Oió, nos grupos Oió, nos clãs, a lógica não é a estrutura anatômica, mas sim, por exemplo, a etária, ou seja, o mais antigo, o mais velho, aquele que nasce primeiro. Então, independente do sexo, seja uma fêmea, né, uma anafêmea, ou um anamacho, como ela, essa categoria que ela cria também, aí o ana significa anatomia, né? Então, é uma anatomia fêmea, ou seja, com uma anatomia de macho, independente disso, é a idade, a anterioridade, o nascimento, é que dita exatamente a importância, ou é que essa pessoa, ou não a importância, mas em qual lugar essa pessoa ela vai ocupar dentro daquela estrutura familiar, até porque eu acho que é equivocado dizer importância, justamente porque todas as posições guardam uma importância, né? E a lógica da família, que é uma lógica muito coletiva, não é como a ocidental, que a gente prepara o sujeito para sair, para ficar distante, para formar um outro núcleo familiar, para viver sozinho, ou para viver sozinho, né? Existe uma necessidade que o clã se fortaleça, né? Que aquele grupo familiar, ele se fortaleça. Então, é realmente uma outra lógica de estrutura e de afazeres. Acho que, inicialmente, é isso, né? Acho que eu consigo dizer especificamente sobre o que se trata o livro, os cuidados metodológicos que a Yoronke ela tem, a linguagem acessível também, o cuidado em traduzir, né, em colocar a língua iorubá e traduzir o que cada um significa, enfim, acho que é um convite fundamental para que a gente aprenda, pelo menos, né, que o mundo que nós conhecemos aqui, né, que a partir das lentes ocidentais, não corresponde à verdade, né? Esse mundo, na verdade, é uma caixa, né? Nos fecharam numa caixinha e o mundo, né, é muito maior que isso e é muito mais complexo e, melhor dizendo, há outras formas ou houve outras formas de se organizar, de estar e de viver, né, no mundo, e acho que é importante recuperar, então, essas formas, para que a gente possa pensar o nosso futuro, né, então a ancestralidade, olhar para a ancestralidade, pensar a ancestralidade tem essa função. Então, aqui, termino as minhas observações. Boa tarde. Nesse dia maravilhoso para a gente, né? Que é um dia que a gente celebra no sentido de luta, né? Da consciência negra, fazendo isso da forma como a gente entende ser extremamente importante para nós aqui, que é estudando, né? Jerusa acabou de chamar a atenção para as outras possibilidades de se compreender no mundo, né? De outras possibilidades de viver, de compreender família, economia, política, educação, e não dá para chegar a compreender se a gente está imerso numa lógica que é a lógica da cosmovisão, né? Então, como a Jerusa explicou, a cosmovisão ocidental, que é um termo que foi cunhado, né, a primeira vez dentro da epistemologia, ou seja, dentro da produção científica ocidental, por Immanuel Kant, sendo que Immanuel Kant, para quem estudou, né, sabe muito bem que as suas compreensões sobre sabedoria, conhecimento, beleza, natureza, né, elas são racistas,
né? Elas são pautadas no determinismo biológico e na definição de que quem faz o exercício da razão, quem tem a competência para fazer o exercício da razão e, portanto, ter história, saber se organizar socialmente, não é? Seriam os europeus. Então, ele diz literalmente, né, em várias das suas obras, que os americanos, e nesse primeiro momento, né, no século XVIII, ele estava se referindo também aos Estados Unidos, mas não a população europeia que ocupou os Estados Unidos, mas sim os indígenas da América do Norte, os indígenas da América do Sul, os indígenas da América Central, ou seja, a cultura mesoamérica, e os africanos, né, das diferentes etnias, né, e que depois, por um processo de violência arbitrária, em que os europeus invadiram e se apropriaram, né, desses grupos, desses territórios, e os dividiram, né, em países, o Kant considerava que esses dois grupos humanos deveriam ser exterminados, né? Então, é preocupante usar o termo cosmovisão, uma vez que esse termo cosmovisão foi gerado dentro do pensamento ocidental, dentro do idealismo alemão, né, gente? Não tem nada mais supremacista que isso. E a Oyoronke, muito sabiamente, né, vem com uma outra compreensão para se traduzir diferentes percepções da vida, da existência, né, de como as formas de existência, né, não atribuindo dignidade somente à espécie humana, mas a todas as espécies, que não seja focada na visão. E ela apresenta isso na obra, né, claramente, em que a visão, na perspectiva ocidental, é o que determina a forma como eles compreendem o mundo a partir de um determinismo biológico. Ou seja, quando a raça, né, não, raça não, porque só existe a espécie humana, mas quando a cor da pele de uma pessoa chega antes, se ela não é branca, né, se ela chega antes como um condicionamento de quem é essa pessoa socialmente. Suas competências, sua capacidade, né, suas possibilidades, né, sua compreensão de mundo e tudo mais, está determinada pela cor da sua pele, está determinada pelo seu fenótipo. E no caso do gênero, né, inscrito dentro da sociedade Oió, tanto por ocidentais, que vão estudar comunidades, né, autóctones, com culturas que não são as culturas ocidentalizadas, e que imprime na sua forma de interpretar essas sociedades a sua própria lógica. Quer dizer, não questiona a sua lógica, porque a lógica ocidental, ela vem sendo trazida o tempo todo, nós somos vítimas disso, né, o Brasil, como universal, como neutra, não é? Então, ela não está determinada pelo lugar de quem produz esse conhecimento, essas leituras. Ela, mesmo sendo produzida na Europa, mesmo sendo produzida nos Estados Unidos, é como se ela servisse para toda e qualquer sociedade, para toda e qualquer comunidade, fosse uma ciência universal, uma epistemologia universal, e a forma como aquela sociedade se organiza é como ela olha para toda e qualquer sociedade. Por isso ela, por exemplo, chama a gente de terceiro mundo. E nós reproduzimos isso chamando nós mesmos de terceiro mundo, sendo que sem a América Latina, sem o continente africano, não existia Ocidente. Eles vivem de nós, né, de nos explorar em todos os sentidos, não só econômico, né? E uma forma de dominação muito forte que os ocidentais têm aí séculos, né, de dominação é transformar a sua própria cultura numa cultura universal e empurrar ela para todas as outras culturas. E a educação formal é um mecanismo, né? Então, é um mecanismo de dominação, né? Você faz com que a gente, né, por exemplo, a população negra, ela não consiga olhar para si mesmo enquanto tal, mas ela olha para si mesma a partir da lógica do pensamento ocidental, né? E aí ela preocupada com isso, né, com entender que numa cosmopercepção, né, uma cosmopercepção da cultura de Oió,
que não considera como elemento primordial a visão, dentro desse determinismo biológico, do que eu vejo determina como eu entendo a sociedade, mas sim as plurais possibilidades de sentido e de interpretação do mundo e de si mesmo, não é? Ou seja, o foco não está na razão, o foco está no coração, né? Está nas emoções. O corpo não é cindido do espírito, nós somos um bloco só, não é? Então, essa cisão, ela também é ocidental, né? E aí, que no livro, especificamente, ela vem demonstrando em vários capítulos, e como a Jerusa já informou, nós estamos focados num deles, né? Num subcapítulo do 3º capítulo, que é intitulado Falando a História e Escutando os Homens. Então, o que a Oyoronke está trazendo aqui é que muitas das interpretações de cientistas, historiadores, antropólogos, sociólogos, né, várias áreas disciplinares, quando vão estudar comunidades africanas, em especial, porque ela marcou bem a metodologia, qual é o território que ela está estudando, que é um território que ela conhece muito, porque ela é uma princesa, né? Então, e ela é dessa comunidade, Oió, ela chama a atenção para essa lógica ocidental que vem e interpreta a partir da sua lógica, e não a partir do que ela enxerga, e não a partir da lógica da própria organização social. E a questão dela é o gênero. O gênero não, né, essa marcação de gênero, né, que a biologia determina qual é o lugar da mulher na sociedade, qual é o lugar do homem dentro da sociedade. Ela diz, muitas dessas afirmações de quem estuda a cultura iorubá, né, de Oió, eles fazem afirmações errôneas, afirmações que não se comprovam com evidências, porque são pautadas na lógica do intérprete, e não da própria sociedade. Ou seja, molda-se o objeto para que o objeto dê conta daquilo que se quer interpretar sobre ele, né? E não efetivamente o que ele é. E nesse trecho, ela está falando, nesse subcapítulo, ela está falando especificamente sobre um reverendo, Samuel Johnson, que, na verdade, é um iorubá, é um nigeriano, mas que fez todos os seus estudos no Ocidente. Então, como ele fez seus estudos no Ocidente, né, e foi formatado pela cosmovisão ocidental e cristã, né, quando ele volta para o continente africano, né, para o seu território, ele vem com essa lógica e começa a interpretar seu próprio território e a sua própria sociedade a partir da lógica que ele foi moldado, o que mostra o perigo da educação ocidental, não é? Então, o que ela produz em termos de análise, né? E aí eu selecionei para comentar com vocês um determinado trecho, né, que está na página 144 do livro impresso, em que ela diz assim, Johnson, né, Samuel Johnson, estava ciente da natureza isenta de gênero das categorias iorubá, em relação ao inglês, e expressou reservas sobre as influências das categorias de gênero inglesas sobre os povos iorubá. No entanto, sua formação ocidental e cristã já havia moldado suas percepções sobre as ligações entre gênero, liderança e a custódia do conhecimento, a custódia cultural do conhecimento. Portanto, Johnson, ao fazer seus estudos no Ocidente, volta para o seu território e analisa a sua sociedade a partir da lógica que foi impressa nele a partir da educação formal, e não sobre a própria organização social, não é? Então, o que ele faz? Quando ele vai fazer a entrevista para um dos sêniors, né, de um clã familiar, ele já faz uma pergunta, é isso que a Oyoronke está chamando a atenção, ele já faz uma pergunta a partir da sua própria lógica.
Então, ao invés de perguntar sobre as governanças, né, e a sequência das governanças, independente de quem foi que governou, se era homem ou mulher, não, ele diz quem foram os reis e qual foi a sucessão dos reis. Então, ao fazer a pergunta já recortada, ele pressupõe que a resposta dada, que não necessariamente estava marcada por gênero, porque gênero não está marcado na língua iorubá, né? Ele pegou a resposta e traduziu do seu jeito, fazendo uma listagem de reis como se fossem homens e apresentando duas mulheres como se fossem exceção. Mas vários daqueles nomes poderiam e eram, é isso que ela está apresentando, nome de mulheres, de alá-afim, ou seja, de governanças que eram mulheres. Mas a lógica do determinismo, né, de que quem é rei é homem, né, que é a lógica ocidental, ele impôs a essa comunidade, né, nessa interpretação. Ou seja, é alguém da própria sociedade, do próprio grupo social, que olha de uma forma diferente para o grupo social a partir do que a educação formal colocou para ele como cosmovisão. Então, eu deixo aqui uma reflexão no sentido de o que a educação ocidentalizada brasileira vem fazendo ao dar uma cosmovisão ocidental para todos os nossos estudantes, principalmente para os indígenas e quilombolas. Então, quando esses futuros intelectuais voltam para suas comunidades e se apoderam do discurso sobre as suas comunidades, será que a leitura deles é a leitura de fato da comunidade ou é a leitura da cosmovisão que foi impressa nele como lógica? Então, vai aqui uma crítica para a educação formal brasileira, que apesar da Lei 10.639 de 2003 e da 11.645 de 2008, que colocou como obrigatória a história e a cultura africana, afro-brasileira, né, negro-brasileira, e também a cultura e a história indígena, dentro de sala de aula, né, em todos os níveis da educação, legislações que não são respeitadas até hoje. Isso, para mim, representa, não só para mim, né, para todos os grupos, a todo mundo que estuda o racismo, né, o racismo institucional. Se estivessem dentro das instituições intelectuais, né, sendo formados intelectuais negros brasileiros, indígenas brasileiros, trazendo a sua própria cosmopercepção, né, sendo respeitada a sua cosmopercepção, o quanto esses grupos sociais não estariam aí disputando, não é? Essa única lógica que determina a forma como a gente entende a vida, determina a lógica de como a gente se relaciona com as pessoas e de como a gente se vê e se compreende, não é? Então, eu acho que a Oronquê, e sobretudo esse livro dela, né, e os intelectuais brasileiros que vêm produzindo reflexões nesse país há séculos, né, deveriam, e os indígenas também, deveriam ser respeitados, essa legislação deveria ser respeitada, e as salas de aula e a educação brasileira deveria ser multicultural, e não somente ocidentalizada. Essas são as minhas considerações. Boa tarde, pessoal. Então, quero dizer da minha alegria de estar aqui hoje, né? Um evento nosso, com a gente, para a gente, né? Pensando em especial as pessoas que acompanham o NUPED, em especial o quanto que o NUPED vem crescendo, vem abrindo as feridas, mas ao mesmo tempo vem fazendo o movimento de costurá-las, mas costurá-las não de forma a deixá-las bem amaciadas, não, a gente abre, a gente compreende as dores que nos atravessam, mas para além disso, né, o NUPED demonstra o tempo todo o quão grande é a nossa potência. E aí, pensando nisso, e especialmente no trecho que
a Yorunque traz, né, para essa tarde, eu fiquei pensando em duas grandes ideias, né, dois grandes movimentos que para a Yorunque se torna muito importante naquele momento quando ela está escrevendo o livro, que é a questão de onde está a história a partir do olhar das mulheres. E aí, nesse capítulo, ela vai rever, né, a história do Samuel Johnson, quando ele vai colocar uma lista, né, de grandes reis, de pessoas bem importantes. E aí ela vai questionar isso. E aí, onde estão as mulheres? Para mim, fica muito forte o que a Yorunque vai trazendo, porque, na verdade, ela nos incita, né? Ela nos questiona também a fazer esse exercício. A gente tem uma lista grande de homens, né? Todas as vezes que a gente pensa em grandes feitos, a gente lembra de homens brancos. E aí a Yorunque ela vai trazer para nós essa inquietação. Onde estão as mulheres, inclusive na nossa vida? E aí eu achei muito interessante também o que a Yorunque traz a respeito da questão do sexo. O nome determina uma pessoa ou isso é só uma forma, né, de mascarar e de invisibilizar a história das mulheres, contudo, né? Enquanto governantes, enquanto grandes líderes, né? Nesse momento. Então, eu acho muito interessante quando ela questiona que o nome, pelo menos a partir do que a gente está entendendo na filosofia africana, que o nome ele não vai determinar o gênero. E isso me tocou muito, porque se eu penso a partir de toda a questão ocidentalizada do que eu me formei, né, para nós os nomes estão totalmente colocados dentro da questão do gênero. Dentro da questão do gênero. Tanto que nós, né, hoje, vamos ver uma luta, né, dos transexuais, das pessoas que estão criando uma identidade a partir do seu nome. E aí, lá atrás, a Yorunque está chamando a nossa atenção, olha, aqui o nome, ele não tem essa determinação de gênero ou de mulher. E aí, eu queria trazer um trecho que ela coloca, tá entre as páginas, né, que a gente tá lendo essa semana. Quem está com o texto digitalizado, está entre as páginas 236 a 246. E aí o meu texto aqui está sem número, mas tá entre essas páginas. Aí ela vai dizer assim: a presença de uma ideologia de gênero tendenciosa aos machos é indicada na introdução do seu livro, no livro do Samuel Johnson. Quando ele insta seus outros irmãos a seguirem seus passos e perguntarem sobre as histórias de outras partes da Yorubalândia. Porque pode ser que os registros orais estejam preservados no que é transmitido de pai para filho. E aí, para mim, é muito interessante, porque se existe uma tendência, essa tendência em não trazer à tona, né, a importância, o lugar dessas mulheres em todo esse período histórico, essa tendência é passada de pai para filho. E dentro do que a Yorunque está questionando aqui, existe uma tendência nos escritos de homens para homens. É como se eles estivessem escrevendo deles para eles mesmos. Eu paro de frente para o espelho e eu sei quem vai me ler, quem vai me reler. Então, eu estou dizendo para mim. Então, é muito tendencioso a forma como nós, inclusive, né? Nós não, porque nós já temos letramento racial, estamos aí em busca do letramento racial. Quanto mais, para a gente tirar de cima da gente essa carga, né, ocidentalizada, essa carga histórica tão bem colocada em cima dos nossos corpos. Mas ela está dizendo uma coisa muito séria para mim, que é essa tendência. E aí
é preciso correr dessas tendências, é preciso encontrar, né, o que o NUPED faz, é buscar outras leituras, outras interpretações históricas que vão, inclusive, nos moldar enquanto pessoas negras, enquanto luta. E aí, dizer da minha alegria de estar aqui. Semana da Consciência Negra, para nós, não é só uma semana, é uma vida, significa a nossa sobrevivência, significa que os meus ancestrais não morreram, não foram comidos pelos tubarões lá atrás, e já foi um ato de resistência. Então, por isso que eu estou aqui. Então, é celebrar, não celebrar só hoje, mas semana que vem. É isso. Tá aqui, termino aqui as minhas contribuições. Boa tarde. Primeiramente, dizer também da minha alegria de poder participar, né, desse momento hoje, dessas reflexões desse livro que para mim está sendo extremamente importante e que está redirecionando, inclusive, a minha forma de pensar, né, de ler, né, autores, inclusive, que eu já li, de repensar muitas coisas, né? Eu quero começar essa reflexão com outro intelectual que já foi lido por nós aqui pelo NUPED, que é o Abdias Nascimento, né? E o meu diálogo vai muito conectado com todos que já me antecederam, mas, sobretudo, com o que a Adna trouxe, que é uma coisa que me toca, né? Que é o que foi proposto pela Lei 10.639, né? A Lei 10.639, né? Que trata da inclusão de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nos currículos da educação básica, e que depois foi alterada para incluir a História e Cultura. Ela é de 2003, no entanto, a ideia, né, de trazer a história e cultura da população negra, da população africana para a educação formal, ela faz parte de uma história muito mais antiga do movimento negro. E aí eu recuperei aqui, eu acabei de reler recentemente o livro Genocídio do Povo Negro, do Abdias Nascimento, e esse livro, né, é uma denúncia sistemática que o Abdias faz sobre, né, todas as violências que são cometidas contra os corpos negros aqui no Brasil, né, e uma denúncia, né, da falácia da democracia racial, que era essa imagem dessa harmonia racial que supostamente o Brasil vive e que era difundida para o resto do país. O Abdias do Nascimento, em 1977, esteve na Nigéria participando de um evento do colóquio do segundo Festival Mundial de Artes e Culturas Negras e Africanas, em Lagos, na Nigéria, que aconteceu ali entre janeiro e fevereiro de 1977, portanto, há 46 anos, mais ou menos, ele está participando desse evento. E lá ele denuncia, né, o racismo brasileiro e como é que ele se concretiza, né? O que é que ele está mostrando naquele colóquio é que todas as sociedades, como foi discutido lá, né, a população afrodiaspórica, ela sofre racismo. O racismo, ele é universal, mas cada lugar tem as suas especificidades. E o que é que ele está tentando mostrar nesse congresso é como é que isso se dá aqui no Brasil, né? Denunciando, inclusive, essa falácia da democracia racial. E o Abdias do Nascimento, ele foi sistematicamente boicotado pela diplomacia brasileira nesse evento. E lá, uma das propostas que ele faz, eu vou abrir um aspas aqui, que uma das propostas é a seguinte, né, que foi apresentada, inclusive, no colóquio, que os governos dos países onde existia significativa população de descendência africana incluem nos currículos educativos de todos os níveis, do elementar até o ensino superior, cursos compulsórios que incluem história africana, né, uma língua africana e a história dos povos africanos na diáspora. Então, isso é uma proposta que vem desde que o Abdias do Nascimento já traz deste colóquio.
E aí ele faz a seguinte observação, né? Obviamente que essa proposta ela foi recusada, né? Mas ele diz que foi uma vitória a partir do momento, né, que quando ele faz essa proposta, mesmo ela sendo recusada, os delegados ali presentes dos outros países, né, eles ficaram sabendo que no Brasil não existe em qualquer etapa do ensino elementar, médio e superior, curso sistemático de história da África, seus povos e suas culturas. Nem os afro-brasileiros, nem os brancos, entre aspas, que ele coloca brasileiros, estão informados dos problemas emergentes da vida africana, continental ou na diáspora, sob o ponto de vista da escolaridade. Né? Então, o Abdias do Nascimento está fazendo uma denúncia de que na educação formal essa história ela não está presente. E aí ele faz uma crítica sobre os trabalhos que foram apresentados pelos delegados que foram enviados pelo governo brasileiro. Ele diz o seguinte sobre esses trabalhos: são trabalhos de cunho acadêmico, naquela orientação que o Teatro Experimental do Negro, desde 1944, vem denunciando como totalmente inúteis as necessidades da população negra brasileira. Tal ciência, entre aspas, em geral, usa o afro-brasileiro e o africano como mero material de pesquisa, dissociado de sua humanidade, omitindo sua dinâmica histórica e as aspirações de sentido político e cultural do negro brasileiro. Né? E no que a Yoronquê me provoca a pensar e a me fazer trazer o Abdias do Nascimento aqui. É justamente uma das minhas preocupações, e que a Adna já colocou anteriormente, que é sobre, hoje a gente tem a Lei 10.639, que torna obrigatório a história da cultura africana e afro-brasileira, indígena, né, nos currículos da educação básica, mas a Yoronquê me provoca a avançar nessa reflexão, fazendo a seguinte questão: até que ponto, porque nós estamos lendo, né, produção intelectual de pessoas que foram informadas por esse conhecimento ocidental, né? Por essa visão, né? que vê o negro como esse material de pesquisa, como esse objeto, e não como sujeito. Então, até que ponto nós, professores, eu me incluo nisso, né? Nós estamos realmente radicalizando essa educação, né? Que africanos, que afro-brasileiro, que aspecto da cultura afro-brasileira a gente está ensinando em sala de aula, se nós estamos informando por essa cosmopercepção ocidental que nega o negro como sujeito. Né? Então, a Yoronquê, ela me provoca a pensar nesse sentido e me trazer essa reflexão aqui, né? Não só hoje, mas também enquanto também professora da educação básica, a me repensar também que intelectuais eu estou lendo, né? E que África eu estou ensinando em sala de aula. Foram essas as minhas contribuições. Oraiê, axé para quem é de axé, amém para quem é de amém. Na celebração consciente desse mês da consciência negra, trazer para o centro das nossas reflexões o pensamento oxunista da Yoronquê, esse pensamento que expõe as diferenças nos termos da tradição iorubá e confere a gente a repensar o nosso modo de agir, de pensar, de produzir conhecimento, de amar, tendo o Oxum como seu símbolo, o seu maior signo, né, matripotente, máximo, é uma oportunidade para mim, enquanto um homem negro, pensador, reflexivo, de rever a maneira como eu me olho, né? A deformação que a história, que foi a minha base formadora ocidental, a deformação que a história me proporciona é desnudada pela Yoronquê nas linhas desse trabalho, desse texto. E aí, cansado e motivado por mulheres aqui do NUPED, que têm me ensinado a rever os meus lugares de privilégio e também a revisar os meus pensamentos, e juntas a gente tem buscado construir uma rota de descolonização das lógicas do conhecimento que nós encontramos diante de nós mesmos, buscando uma série de dilemas que são construídos dentro da gente e superar esses dilemas, sendo um deles, se a gente vai continuar provincializados pelas lógicas
ocidentalizadas e ocidentocêntricas do conhecimento, ou se a gente rompe, né, com essa lógica e com a cultura que ainda nos aprisiona. O mês da consciência negra é um mês de reflexão, é um mês de luta, mas também é um mês de silêncios, né? E é ótimo estar em silêncios dentro desse coletivo, que é o NUPED, o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Diáspora Africana. E seja nos silêncios que amarram um encontro ou outro, uma leitura ou outra, seja nas conversas, nas trocas, que nos evolui, que nos amplifica, nós vamos rompendo com essa lógica, com essa cosmovisão cultural ocidental que ainda nos determina e que nos exige, a cada um de nós, um deslocamento sobre a nossa própria história. Pois assim nós somos ensinados a pensar e a produzir conhecimentos, dentro de uma lógica onde que a maneira localizada de pensar é enunciada como universal. E o localizado não é aqui. Não é aqui no Brasil, não é aqui no Vale do Jequitinhonha, é na Europa, é ainda nos Estados Unidos. Então, é uma decisão romper com os paradigmas, romper com a epistemologia que ainda está nas universidades, que ainda determina a nossa forma de ver, de olhar, de sentir o mundo e as pessoas. No que diz respeito ao trabalho que a autora traz, né, sobre as culturas africanas, em especial a Iorubá, nós, brasileiros, temos a oportunidade de repensar, inclusive, como que a gente vê essa cultura, né? A figura sexualizada da Oxum, que muitas vezes ainda é repassado, dessa mulher que veste em amarelo, que é sedutora, será se é essa mesma a figura da Oxum? Será se é esse mesmo pensamento ou a figura que orienta essa intelectual africana? Eu desconfio que não. E aí a gente precisa olhar direito e criticamente para as histórias africanas e afro-brasileiras, se a gente quer romper com o vício da cultura ocidental que ainda recai sobre nós e que determina os nossos modos de agir, pensar e ser. No que diz respeito ao que nós pensamos, ao que nós construímos, ao que nós temos ensinado, a gente precisa todo o tempo rever. Que história é essa negra que nós estamos contando? Que história é essa africana que nós estamos contando? Aonde que o pensamento ocidental, ainda como uma rasteira de capoeira, consegue nos derrubar? A autora, ela é enfática quando ela afirma que é preciso descolonizar, endogenizar, autofonizar e historicizar as nossas histórias. Ela foi feita por mãos, por pensamentos e por corpos de homens brancos europeus mortos, que ainda hoje nós reproduzimos nos nossos discursos. E a gente precisa romper com a lógica da biológica que ainda determina as nossas posturas, as nossas ações, os nossos pensamentos. A autora nos aponta, a Yoronke nos aponta, que há uma necessidade não apenas de considerar como minimamente questionáveis essas experiências europeias sobre as experiências africanas, como a gente precisa partir para uma crítica mais aguçada das abordagens ocidocêntricas, né? Essas abordagens que ainda hoje compõem as lógicas dos nossos pensamentos e que ainda nos ocidentaliza, ainda que dentro de um pensamento crítico, nos tornando pessoas provincianas, né? E se a gente quer sair sair desse modus operandi provincializado de pensar o mundo, a gente precisa buscar, talvez, o exercício de ler mulheres negras africanas, né? Talvez o deslocamento, não só cognitivo, mas também físico, né? De pensar, por exemplo, que reinados africanos não eram compostos só por os homens. Isso é uma interpretação ocidental. O Ocidente é que criou a lógica dos homens como centro de tudo. Isso não é uma realidade da cultura iorubá. Isso provavelmente não é uma realidade da cultura indígena aqui na América. Mas a gente aprende a história a partir das histórias dos homens. Os feitos que são realizados, os grandes feitos que são realizados, ainda hoje recaem sobre uma postura e sobre uma atitude masculinizada. Mas essa não é uma realidade da cultura africana, da cultura iorubá. Então a autora nos provoca a repensar as nossas histórias e nos pergunta por que a gente acredita nessas fantasias. E aí a gente começa a pensar
que talvez todos os nossos olhares e as nossas experiências históricas e sociais são marcadas por tramas muito bem articuladas, mas são fantasiosas, que determinam o nosso olhar sobre a política, sobre a economia, sobre a visão espiritual, que ainda é ocidental, que ainda é colonial. E nesse mês da consciência negra, para além de lutarmos, para além de continuarmos desenvolvendo ações militantes, talvez a gente precisa parar, nos silenciar e pensar como é que a gente consegue sair dessa trama de mentiras que o Ocidente ainda nos amarra nela. Com isso, a autora nos provoca a recusar o pressuposto básico de muitas pesquisas, de muitas evidências, que não tem fundamento nenhum. E ela vai mostrando que a cultura africana, a cultura iorubá, da qual ela faz parte, ela não foi tratada devidamente pelos ocidentais. E muito menos pelos que imergiram na cultura ocidental para ler a cultura africana. Ela me provoca a me desconfiar se a nossa cultura está de fato sendo dita. E eu acho, Jerusa, que não. Sinceramente, eu penso que a gente ainda está muito longe de conseguirmos enxergar, de fato, o que é a cultura afro-brasileira, a cultura indígena. O texto, em especial esse que nós estamos lendo, nesse exato momento, nos sugere que os conhecimentos e realidades africanos estão submissos ainda e apagados nos conhecimentos das realidades que são lidos e interpretados por pensamentos territoriais, ocidentais, europeus e norte-americanos, de que o conhecimento e as realidades ocidentais, elas não são capazes de considerar a complexidade da cultura e das experiências africanas. Um exemplo para podermos pensar a respeito: por que ainda cremos que a língua inglesa é universal? Por que ainda submetemos a acreditar que o dólar é uma moeda universal? Por que ainda submetemos a escrever textos acadêmicos e a nos esforçarmos para podermos colocar um abstrato em inglês? Talvez porque nós somos ainda muito ocidentalizados, muito colonizados. Talvez porque ainda a gente carrega o pressuposto da subalternidade, da ocidentalização nas nossas posturas. São questões que vão sendo construídas em mim, que vão me amplificando enquanto sujeito pensante e que me faz perceber que a fantasia ocidental, ela é uma mentira fantasiosa e muito fácil de ser derrubada. Né? O dólar não é uma moeda universal. A língua inglesa não tem condição de entender o que acontece aqui no Vale do Jequitinhonha, ainda que um tradutor o faça. Quando uma pessoa tenta traduzir as nossas experiências, as nossas palavras, os nossos sentimentos para o inglês ou para qualquer língua europeia, ele não consegue dar conta de tudo. Ele não consegue dar conta do que nós somos. Why? Como é que se explica para o inglês o why mineiro? Como é que se explica para o inglês o mainha, o painho daqui do Vale do Jequitinhonha? Ué. São expressões que falam muito da gente, mas que não tem tradução e nunca o terá. E quando a história ocidental lê a história africana, como ela lê a história das Américas Latinas, eles não estão nem um pouco preocupados em pegar essas sutilezas, essas idiosincrasias. E isso só nos coloca na condição de que quem tem que construir as nossas histórias e que quem tem que refazer a nossa cultura somos nós mesmos. Então, o mês da consciência negra e esse texto nos ajuda a celebrar, talvez, uma oportunidade de fato, ser libertos. De fato, nos libertarmos dessa cultura que ainda nos aprisiona, dessas lógicas, dessas cosmos percepções que ainda nos aprisionam. E essa autora, ela tem mexido demais com esse grupo aqui, com o NUPED. Ela tem mexido demais com as nossas lógicas. Talvez, você que nos assiste agora, talvez vocês não vão compreender muitas coisas do que a gente está falando, porque é preciso fazer um giro, né? Um giro no pensamento. É preciso deslocar os seus pensamentos para que você possa compreender que
talvez o que nos orienta, o que nos sulifica, né, o que nos dá a direção para o sul, nesse exato momento, não é mais o pensamento europeu ocidental, não é mais a cultura ocidental, não é mais os quales, não é mais a expectativa do reconhecimento da cultura ocidental, seja ela acadêmica, seja ela cultural, seja ela econômica. Enquanto nós ainda estivermos aprisionados às lógicas ocidentais, enquanto ainda estivermos aprisionados à biológica ocidental, norte-americana, eurocêntrica, nós nunca conseguiremos fazer uma leitura de fato de nós mesmos. E não acredite que você conseguir chegar no mais alto grau acadêmico vai te dar a liberdade intelectual para você poder se descolonizar, porque não vai. Esse percurso você precisa fazer paralelo. E aí eu finalizo convidando você a vir caminhar com a gente, né? Nós nos encontramos todas as sextas-feiras, né, das 14 às 15 horas, lendo autoras e autores que não estão no rol das literaturas ocidentais e que está nos ensinando a olhar e a desmistificar essa falácia mentirosa que é a cultura, que é o pensamento europeu. Nós não podemos mais continuarmos sendo vassalos do pensamento e da cultura europeia e norte-americana. A decisão por continuar provincializados ou não nos pensamentos, ela é uma decisão. Nós aqui estamos optando a não permanecer mais nessa lógica. Então, se você quer mudar a sua percepção, se você quer entrar numa outra pretovisão, vem com a gente. No PED, te recebe de braços abertos todas as sextas-feiras, os nossos encontros semanais. Um abraço para vocês que chegaram até aqui e eu espero encontrar vocês nos nossos próximos encontros. A do P.